Ouvimos agora a apresentação de Rui Branco, Systems Engineering Manager da Fortinet, que nos traz o tema Using AI-Powered Threat Intelligence to Improve Cybersecurity. Como disseram, o meu nome é Rui Branco, eu faço parte da Fortinet, sou responsável pela área de pré-venda e hoje venho falar aqui um bocadinho sobre a aplicação da AI no contexto da cibersegurança. Eu, por acaso, antes desta sessão, estive a olhar um bocadinho para o programa e este nome AI é um nome que está muito em voga. Se vocês olharem para o programa, a maior parte das sessões tem precisamente este tema de forma direta ou indireta. E eu não sei se vocês conhecem este gráfico, isto é um gráfico que é produzido pela Gartner desde o ano passado, portanto tenho que falar aqui um bocadinho sobre o hype cycle para as várias tecnologias, desde a sua fase inicial até à sua fase de maturidade, e se vocês repararem na curva crescente, há diversas tecnologias relacionadas com a AI que aparecem, a culminar na Generative AI. Mas não são só... Mas esta tendência não é só do lado das consultoras, ou seja, isto foi um inquérito que nós fizemos no ano passado aos nossos clientes, a algumas empresas, e a utilização de tecnologias da AI para a proteção dos seus sistemas aparece em 50%, ou foi 50% das empresas responderam que é uma prioridade, e é precisamente a top priority. E porquê? Portanto, o que nós vemos é que há uma tendência para uma complexização desta área. Este foi um estudo feito pela ESG, 52% dos inquiridos responderam que neste momento, é mais complexo trabalhar neste momento nas áreas de cibersegurança do que era há 2 anos atrás. E há vários fatores que contribuem para isto. Desde logo, a multiplicidade de ferramentas. Não é? Temos uma enorme quantidade de ferramentas para várias áreas que acabam por ter algumas dificuldades, às vezes, na sua própria integração, que resultam num volume enorme de alertas, de eventos que é preciso tratar. Obviamente que o tratamento destes eventos implica que haja capacidades nas nossas equipas para o tratamento desses eventos, e isso, penso que todas as empresas aqui concordarão que está cada vez mais difícil encontrar estas pessoas e reter estas pessoas. A própria threat landscape, ou seja, a complexidade nos ataques, a maturidade e a inovação que cada vez mais os atacantes têm conseguido fazer, fazendo ataques com cada vez maior impacto. E, obviamente, também na cada vez maior extensão de superfície de ataque, desde logo toda a conectividade. Hoje em dia, qualquer sistema está ligado à internet, as próprias formas de trabalharem têm evoluído bastante. Portanto, neste momento temos pessoas que trabalham de qualquer lado, a partir de qualquer device, e, portanto, tudo isto aqui traz alguma complexidade adicional. E a AI é muitas vezes vista como uma solução para isto tudo. Quando nós falamos da AI, na realidade, não estamos apenas a falar de uma tecnologia, estamos a falar de várias tecnologias em vários domínios. Esta foi uma framework que foi definida pela União Europeia, precisamente para trazer aqui algum alinhamento também nestas diversas temáticas. Portanto, temos os 8 domínios divididos pelas várias tecnologias. Dentro da Fortinet em particular, mas noutras empresas será semelhante, estamos apenas ainda a tirar partido de algumas destas áreas, portanto, e não exploramos todo o potencial que existe atualmente. E nós dividimos, basicamente, tudo isto em cinco categorias. Desde logo, a parte de análise de padrões e detecções de anomalias, toda a componente de prevenção e predição, na qual se inclui a Generative AI, a capacidade que eles têm de adaptação e de aprendizagem constante, a parte de risk assessment e, obviamente, a parte de automação. E todas estas categorias trazem, de alguma forma, algumas mais-valias alguns benefícios para as empresas. Portanto, começando, por exemplo, pela parte da automação, não é? Toda a componente de eficiências na automatização de algumas tarefas que são mais repetitivas ou time-consuming. Também o apoio à tomada de decisão, e falaram há pouco da Generative AI, claramente é uma das aplicações que nós vimos nesta área. A parte de predictive analysis, ou seja, o tratamento elevado de volumes de dados para conseguir obter algum contexto, a componente de real-time na parte do risk assessment, a componente mais de behavior analytics, ou seja, na realidade o risco deixa de ser um preto ou branco e começa a ser algo cinzento, portanto conseguimos aqui ter várias escalas e, obviamente, que o objetivo final é a redução do tempo médio de detecção e de resposta. Mas todas estas capacidades não são apenas válidas para o lado de quem quer proteger as organizações, são também utilizadas pelos próprios atacantes. Este é o exemplo de uma ferramenta, chama-se ORM-GPT, portanto, foi anunciada nos fóruns. Como o nome indica, tira partido da GenAI para simular, e neste caso temos aqui um exemplo, para simular a produção de um contexto de phishing, ou seja, começamos a ver que os próprios atacantes utilizam estas ferramentas, estas capacidades, para serem cada vez ser mais difícil a sua detecção e serem cada vez mais eficientes.
E é exatamente isso que nos diz aqui o SC3, com esta afirmação, ou seja, a utilização da AI vai fazer com que estes grupos consigam, de forma muito mais rápida, monetizar através da inovação e através do desenvolvimento de tecnologias mais complexas e mais difíceis de detectar. Portanto, na realidade, e também penso que foi também um tema anterior, na realidade aquilo que nós vemos é um AI versus AI. E se vocês repararem, os benefícios são muito semelhantes de um lado e do outro. Basicamente são em sentido contrário, ou seja, temos uma capacidade muito maior de aprendizagem e de adaptação, temos toda a componente de eficiência, automação, rapidez. Obviamente que isso também é um ponto interessante. As baixas barreiras de entrada neste momento para o lado do atacante, ou seja, aquilo que nós estamos habituados a ver até há pouco tempo, era um hacker que era uma pessoa, portanto, tecnicamente muito avançada, e hoje em dia não. Hoje em dia, com um cartão de crédito, mesmo de cliques, conseguimos, e qualquer pessoa quase consegue fazer uma campanha com algum impacto nas organizações. Obviamente que esta, aplicada também ao lado mais da defesa, permite-nos aumentar a capacidade das nossas equipas, mas, portanto, isto é um bocadinho o cenário que nós vemos. Agora, aqui um bocadinho mais dirigido à Fortinet. Nós, na Fortinet, trabalhamos com tecnologias da AI há mais de 10 anos. Começámos pela componente Big Data e de Machine Learning para analisar todos os eventos, toda a telemetria que nós recebemos das nossas soluções e, portanto, produzir alguma inteligência que seja acionável. Mais recentemente, a introdução de tecnologias de Generative AI, no que nós chamamos de nosso FortiAI, o nosso assistente. Toda a componente de Network Operations, ou seja, numa fase mais de previsibilidade, de troubleshooting e, obviamente, e também já foi mencionado, a preocupação que nós temos para que estes conteúdos e estas tecnologias, na realidade, não tragam um risco adicional. Toda a componente ao nível da privacidade e da proteção dos dados é importante para nós. Começando aqui pela área de Big Data e de Machine Learning, isto, eu não sei se já tinham visto este dashboard, este é um dashboard que nós podemos utilizar muito, tem algum contexto visual e que ajuda, mas, portanto, isto é um bocadinho a visibilidade que nós temos em real time sobre uma série de ataques, portanto, toda esta visibilidade vem das nossas soluções, da telemetria que recebemos, e a verdade é que esses dados têm de aumentar de forma exponencial. Portanto, nos últimos 4 anos, em 4 anos, nós crescemos 10 vezes o volume de dados. E, portanto, a única forma de nós conseguirmos analisar toda esta telemetria é precisamente utilizando este tipo de tecnologias. Portanto, do lado direito ou do lado esquerdo, temos aqui toda a componente das nossas soluções, portanto, a telemetria que é enviada. Nós não recebemos apenas telemetria de soluções da Fortinet, recebemos também através de parcerias e através de centros de search e de search, temos uma série de dados que correlacionamos no nosso FortiGuard Labs. Não é apenas tecnologia, portanto, para vocês terem uma ideia, dentro deste centro nós temos mais de 1000 analistas de segurança, portanto, no fundo, são estes analistas que ajudam a contextualizar e a ensinar a tecnologia a funcionar e depois produzimos os tais artefactos ou a tal tecnologia que alimentamos nas nossas soluções, fechando assim o ciclo. Isto basicamente é um bocadinho isto que eu estava a dizer, ou seja, temos toda a componente FortiLabs que alimenta, no topo vem as nossas soluções de segurança, o nosso antivírus, o nosso IPS, o nosso URL filtering, que depois alimentam todos os threat vectors, desde o e-mail, à parte de acesso, network, os próprios utilizadores e as entidades dos utilizadores, ajudando assim a proteger as nossas organizações contra diversos tipos de ataques. Mais recentemente, como eu disse, introduzimos o chamado FortiAI, portanto, aqui em dois cenários, em dois vetores distintos, portanto, na parte de Network Operation Centers, com características mais de apoio à configuração, de automatização de algumas tarefas, troubleshooting e reporting. Do lado do SOC, ou Security Operation Center, mais ao nível do apoio à decisão, ao nível do contexto, também a questão de alguma automação. E é exatamente isto que nós aqui vemos, ou seja, utilizamos estas áreas da GenAI para suportar a operação das nossas soluções. Estas são as soluções que nós atualmente suportamos, portanto, o FortiManager e o FortiAnalyzer mais do lado do NOC, o FortiSIEM e o FortiSOAR mais do lado do SOC, portanto, neste tipo de operações. Como é que isto funciona? Portanto, nós já agora trabalhamos com modelos públicos, ou LLMs públicos, neste momento suportamos o OpenAI e o BART. Fizemos esta opção porque achamos que existe valor e existe mais valias neste crowdsourcing, não é? Mas fazemos de uma forma um bocadinho diferente, ou seja, não somos uma simples interface para estes modelos. Na realidade, cada vez que há uma interação com a nossa solução a partir do analista, nós temos uma base de dados interna e, portanto, funcionamos quase como um proxy, ou seja, este pedido não é passado diretamente para estes modelos públicos, é trabalhado por nós. Nós temos uma série de use cases, que são os use cases que de forma mais comum vemos nos nossos utilizadores e acabamos por lhe dar algum contexto. Por exemplo, desde logo, qual é a ferramenta de onde é feito isto? E nós vamos exemplificar isso um bocadinho mais à frente. Depois, estes dados são enviados
são contextualizados, como eu disse, são transformados e as próprias respostas acabam também por ser trabalhadas. Ou seja, fazemos com que sejam acionáveis, um breve resumo, ações que são possíveis de tomar e, como eu disse, acaba também por funcionar aqui como uma barreira, ou seja, acaba por nos proteger de que todos os dados que são partilhados com estes LLMs públicos são mascarados, ou seja, não há dados diretos, não há dados confidenciais ou privados dos clientes que sejam partilhados. Também não há interações que sejam feitas por iniciativa própria, ou seja, todas estas interações partem sempre de um pedido dos nossos clientes e, portanto, são trabalhados e mascarados de forma a que não haja dados que sejam publicados. Este é um pequeno exemplo. Eu optei por trazer aqui a nossa solução de FortiSOAR. Eu não sei se vocês conhecem, portanto, nós neste momento temos aqui a consola, temos aqui 3 incidentes que são relativos a uma autenticação falhada, portanto, incidentes de baixa criticidade, mas, entretanto, aparecem 2 novos incidentes, 2 incidentes críticos. O primeiro dos quais é relativo a uma transferência de malware que foi detectada. Portanto, o analista clica, acede à consola para ver um bocadinho mais detalhes sobre esse evento, onde pode saber exatamente a que horas é que aconteceu, qual foi a descrição, neste caso foi o malware, qual foi o malware que foi detectado, em que fecheiro é que foi detectado, e ele então pode interagir com a nossa solução, carregando ali naquele botão e fazer-lhe uma pergunta, neste caso, dá-me lá mais contexto sobre este alerta. E se vocês virem a resposta do nosso motor, portanto é uma resposta, no fundo é um bocadinho um sumário do que é que aconteceu, mas mais do que isso, tem alguns passos de remediação de como é que o operador pode remediar. Ou seja, de uma forma muito simples, perfeitamente integrada na ferramenta, ele consegue ter este contexto adicional. Mas nós conseguimos ir um bocadinho mais à frente. Nós conseguimos, e havia um outro evento, não sei se repararam, mas nós conseguimos dizer, ajudam-me lá a correlacionar estes 2 eventos. Ou seja, 2 eventos que aconteceram de forma consecutiva, eles correlacionam-se, tem alguma relação ou não. Por acaso, o outro evento era relacionado com uma vulnerabilidade no SMB-V1, na versão 1, e o nosso motor tem a capacidade de detectar esta relação e dizer, não só estão correlacionados, como esta vulnerabilidade foi precisamente a vulnerabilidade que foi explorada para conseguir haver a transferência de malware. Portanto, tudo isto aqui de forma acionável e perfeitamente integrada. É possível fazer mais questões, neste caso, que tipo de ator ou que tipo de atacante é que explora utiliza este tipo de malware ou explora este tipo de ataques. E, portanto, temos aqui uma descrição do grupo, que táticas é que ele utiliza e um bocadinho também o objetivo, se é uma monetização, se é um governo, etc., que está associado. Portanto, no fundo, estamos a dar ao nosso analista contexto adicional que lhe permite ser muito mais eficiente e ser muito mais efetivo na tarefa a executar. Mas conseguimos fazer mais. Ele rapidamente consegue chegar aqui à parte de automação, aceder aqui à parte de playbooks e dizer, para este alerta, cria-me um playbook. Ou seja, qual é a melhor forma que eu tenho de reagir a este alerta? Ele consegue fazer isto, portanto, mete aqui o alerta, mete o playbook e a nossa solução tem capacidade de gerar de forma automática esse playbook. E daí entra aquela componente que eu dizia. Portanto, este proxy, na realidade, acaba por funcionar com este contexto. Ou seja, ele está a produzir um playbook para uma solução que é uma solução específica, que tem por baixo uma linguagem de programação e o analista não teve necessidade de dizer qual é a linguagem que quer ser desenvolvida este playbook, para que forma é que é. Tudo isto está perfeitamente integrado na ferramenta e é alimentado todo este contexto. Portanto, este foi um pequeno exemplo. Eu se calhar terminava aqui passando algumas mensagens que eu considero importantes, ou seja, a AI veio para ficar, não há dúvida quanto a isso, permite-nos tirar algumas vantagens, como eu disse, quer do lado da defesa, quer do lado do ataque, que permitem ser mais efetivos na detecção, fazer toda a questão da automação, toda a parte de capacidades analíticas avançadas que é possível tirar partido e que nos permitem, no fundo, ser mais efetivos e permitir às nossas equipas ser mais efetivos e ter capacidades distintas do que teriam. Não é claramente uma substituição, ou seja, nós não vemos esta tecnologia como uma substituição dos nossos analistas ou dos nossos operadores, vemos sim como eles acabam por ter que se focar mais naquelas capacidades que são as capacidades mais inerentes ao ser humano. Portanto, aquelas capacidades em que, de facto, eles fazem uma diferença e que são mais difíceis de serem replicadas através de uma máquina. E, obviamente, também toda a parte de aprendizagem e toda a parte de supervising que é necessário ter destas próprias tecnologias. Bem, eu espero que tenha sido claro. Obrigado.